Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre a saúde emocional, nossa série intitulada Cura e Libertação para a Saúde Emocional Mental. E hoje nós teremos a segunda parte, para falarmos sobre relacionamentos. Na primeira parte nós abordamos a causa e hoje nós veremos a solução. Sempre do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de alguém que nos criou, que nos conhece antes da criação, pensou em nós durante a criação, como nós funcionamos, de que nós somos feitos, e depois do pecado, qual é a solução para esse distúrbio, para esse vírus, para esse problema que atingiu o nosso coração, nossa mente, a natureza e esse planeta, e que afeta os nossos relacionamentos, tá bom? Relacionamento nosso com Deus, nosso interno, como nós nos enxergamos, e com o nosso próximo. Então vamos sempre ler a palavra de Deus e por isso precisamos da presença do Espírito Santo. O Luiz Eduardo vai orar por nós, por favor. Oremos. Pai amado, que estás no céu, queria agradecer por mais um momento para estudarmos a Sua palavra, agradecer por todos os irmãos conosco aqui juntos para mais uma vez aprendermos mais na Sua palavra e para que apliquemos todo esse aprendizado na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Peço ao Senhor que abençoe o Johan, que vai dar a lição para gente. E para que todos nós sejamos abençoados nesse momento com o Espírito Santo, para que possamos cada vez mais parecermos com o Senhor, com Jesus Cristo, e que sempre fique de aprendizado para nós todos. Falo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Muito bem. Nós colocamos aqui de maneira intencional aqui duas pessoas de mão dadas e no centro uma luz, esperança, né? Que só pode ocorrer e existir pelo relacionamento restaurado que existe em Cristo Jesus, tá bom? Então nós vamos explorar algo e uma palavra como a solução dos problemas de relacionamento que vocês já conhecem, já ouviram falar, tomara e creio eu que já praticaram, mas que é bom conectar essa solução bíblica provista por Deus com o capítulo 1 da nossa série sobre relacionamentos e com a prática dos diversos tipos de relacionamento que nós temos, tá bom? Então, a maneira de recapitulação, semana passada nós vimos que a causa é o pecado, da ruptura de todo relacionamento. Nós nos desconectamos de Deus, perdemos a noção de quem nós somos, por que existimos, para onde nós vamos e até de onde nós viemos. Isso causou uma série de problemas existenciais e se desenvolveu em problemas de relacionamento. Nós somos seres únicos, individuais, indivíduos indivisíveis, criados por Deus, porém, com a presença do pecado, nós nos dividimos. Nós pensamos algo e falamos outra coisa. Falamos algo e fazemos outra coisa. Nós temos uma natureza que puxa para um lado e desejos após o conhecimento da verdade da palavra que nos levam com expectativas para outro. E nesse conflito, nós, como indivíduos, estamos separados, divididos, e muitos vamos rumo aos planos de Satanás, que é criar confusão, falta de identidade, problemas de autoestima, problemas de identificação, autoavaliação e assim por diante. E se como indivíduos temos todos esses problemas, isso se reflete na maneira como nós nos relacionamos, porque nós vamos entregar para o outro aquilo que nós somos, relacionando-nos com pessoas divididas, sendo nós divididos, né?
teremos e criaremos problemas. Expectativas frustradas será o primeiro deles, né? Talvez faremos promessas que nós mesmos não cumpriremos, ou outras pessoas se comportarão da maneira que nós não esperamos ou pensávamos que elas iam reagir. Tá bom? Então, isso é muito importante porque começa com o indivíduo, conosco e nunca com o outro. Porque quando a gente fala em problemas de relacionamento, a gente já pensa que o outro nos atingiu, nos feriu, precisa pedir perdão para nós e assim por diante. Porém, estamos vendo de que a compreensão do problema tem que começar conosco. E a solução já dada por Deus é o seu Filho amado para restabelecer o vínculo do ser humano com Deus em primeiro lugar, através de Cristo Jesus. E quando nós aceitamos o perdão dele, o seu sacrifício, nós temos a oportunidade de religar, restaurar esse vínculo perdido. Assim, o resultado do relacionamento entre pai, esposa, né? Esposo, pai, filho, filha, esposa, mãe, filho, filha, e assim por diante, todas as situações e combinações possíveis, só poderá ser restaurada quando, primeiro, cada um deles restabelecer o vínculo com Deus e quando cada um dos envolvidos se aproximarem de Jesus. Soluções parciais, paliativas poderão ocorrer fora dessa condição ideal. Apenas o esposo procura Jesus e a esposa não procura, então teremos um desbalanceamento. Mas Deus, o Espírito Santo, pode completar e essa esposa, esse cônjuge, depois de muita oração, ela pode aceitar o convite de aceitar primeiro a Jesus para depois restabelecer o vínculo com o outro cônjuge. O círculo cromático, né? Somos tão diversos, tão diferentes, tão distantes uns dos outros, porém, quando nós nos aproximamos do centro, a distância entre nós se reduz e nós nos aproximamos do outro realmente, porque nos enxergamos como indivíduos, onde seremos coerentes com a nossa fé, nossas atitudes, nossos pensamentos e sentimentos, e faremos promessas pela graça em Cristo Jesus de sermos melhores pessoas a cada dia. Assim, saberemos conviver com as falhas, os defeitos, a maneira como os outros nos fornecem o diálogo, seu afeto, seu amor. Ok? Então, nós resumimos isso semana passada. A chave de toda restauração está no amor de Jesus por nós. Então, hoje nós, a partir daqui, vamos olhar para a continuação, olhando para a solução dos problemas de relacionamento. Na primeira série, havíamos visto nos capítulos finais que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Então, quanto mais contemplamos a Jesus, mais semelhantes a Ele seremos. Quanto mais nos contemplamos a nós mesmos, internamente, externamente, não haverá expectativa de mudança, pois já nos conhecemos e temos problemas e dificuldades. Quando nós olhamos ao redor, nós veremos pessoas boas, sinceras, honestas, de boa índole, de boa família, porém, nessas mesmas pessoas e em outras haverão problemas muito mais marcantes. Maus tratos, falta de respeito, agressões e outras coisas muito mais graves. O detalhe é que quando nós nos limitamos a contemplar o nosso próximo, nós estaremos admirando seres divididos também, que estão lutando com esse processo de restabelecer o vínculo com Deus. Então, admirando seres divididos, nós nos tornaremos divididos. Um exemplo banal: uma pessoa admira um cantor, uma atriz, alguém muito famoso, que ele canta tão lindo sobre melodias, letras de amor, porém ela tem uma vida desregrada, usa drogas, inclusive pode até cometer suicídio. Quantos casos já foram relatados assim? Qual será a aspiração
dessa pessoa que admirava aquela pessoa que falava uma coisa e fazia outra, cantava algo e praticava outra coisa. Vejam o fim que nos espera se nós ficarmos apenas olhando ao nosso redor. Então, quando buscamos e admiramos a Deus, somos restaurados à unidade que Ele deseja que nós recuperemos num contexto individual, nosso relacionamento com Ele, da família, da igreja, da sociedade e da comunidade. Tá bom? Então, é muito importante esse relacionamento vertical que se desdobra num relacionamento sadio horizontal. Então, Deus nos criou de maneira que nós desenvolvamos a nossa capacidade de amar. Desde o primeiro momento, nos deu a liberdade para amá-lo. Não é possível amar alguém ao qual você é obrigado, você não tem outra opção a não ser amar. Então, Deus nos deu o dom da liberdade na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós usamos errado esse dom. Porém, nós podemos recuperar a mesma liberdade apenas em Cristo Jesus. Dessa maneira, se a gente olha para o relato da criação, ele preparou a água dos rios, dos mares, para poder colocar os peixes. Ele fez a terra, separou as águas da terra para poder preencher com plantas, árvores que dão frutos. Tudo na natureza, quando nós tendemos a observar com detalhe, a natureza está sempre dando, entregando, doando. O rio flui e ao fluir ele se movimenta, troca oxigênio com o meio ambiente, ele alimenta plantas, animais, seres vivos, seres humanos. Quando Deus fez o homem, ele fez Adão para que intencionalmente ele se sentisse sozinho e se vendo sem a parceira, sem a companheira, ele pudesse entender que com a presença dela ele seria completo e ele seria um ser social que precisaria de se relacionar com ela. Então Deus fez tudo isso em 6 dias e havíamos visto de que ele fez do menos complexo até o mais complexo na nossa série do Gênesis, né? Tem um estudo que eu gosto muito, acho que mudou a minha vida, é o estudo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali nós havíamos visto que esse Deus preparou todo o quarto para a chegada dos bebês. Pintou o quadro, os céus, a atmosfera, as árvores, o jardim, as plantas, os animaizinhos, tudo. E indo do menos complexo, do escuro e vazio, até a beleza da natureza da criação. Então, propôs um dom da liberdade e, na sequência, o dom do sábado, o sétimo dia como coroa da criação. Ele assinou, registrou quem era o autor do sábado. E na linha que nós estamos construindo da Bíblia, se estamos falando de relacionamento e vínculo, o sábado é a chave para nós nos relacionarmos com Deus, mantermos, antes da queda, né, para Adão e Eva, manter o vínculo dele com o Criador e nós recuperarmos esse vínculo através de um dia dedicado ao relacionamento com o nosso Criador. Tudo começa como? Os problemas de relacionamento podem ser resolvidos quando primeiro nós nos conectamos com Deus e então saberemos nos conectarmos com o nosso próximo. Então vejam que Deus é amor, ele não tem amor. Então ele nos fez a imagem e semelhança dele para que nós possamos amar e nos relacionarmos com ele e com os nossos semelhantes. Por isso, Satanás quer destruir tudo aquilo que nos lembra desse vínculo. O sábado, a família, a maneira
de acordo com a criação bíblica, como deve se constituir um casal, uma família. E ele vai propor alternativas, contrafações para esses pilares da nossa fé. Um dia alternativo de guarda, de fé, de descanso, maneiras alternativas de se relacionar com outras pessoas e maneiras diferentes de adoração, que nos levem a adorar a natureza, o eu, a roupa, nosso corpo, outros seres humanos e assim por diante. Até mesmo profetas, pessoas, pastores, líderes de igreja, enfim, qualquer alternativa humana que não seja Deus nunca suprirá a necessidade real que nós temos. E por falar em sábado, né, e selo de Deus, sempre temos um viés, né, profético. Vejam que no futuro, quando surgir a marca da besta, e nós havíamos falado e explicado isso, que o sábado é uma marca, um selo de Deus, né, um sinal entre ele e seus filhos, ele será colocado apenas na mente das pessoas, ou seja, será aceito por razão, por aceitação em liberdade. Já a marca da besta, ela é proposta por e será aceita em duas regiões do nosso corpo, ou na nossa mão ou na nossa mente. Ou seja, o inimigo não se interessa se pode ser pela opressão, né, pelo trabalho, pelo ganha-pão, o que representa a nossa mão, né, as nossas habilidades manuais, ou se é por aceitação ou por engano, da maneira como for, o inimigo estará satisfeito se nós aceitarmos a sua marca de falsa adoração através dessas duas formas. Deus não aceita e ele não colocará uma marca na mão porque ele se relaciona. Ele convida e somente aqueles que aceitarem o convite poderão receber esse selo de Deus. Tá bom? Então Deus é muito coerente, né? Essa figura também me faz lembrar algo que nós falamos nesta série, se não me engano, ou na anterior, a respeito do conceito que traz todos os problemas para nossos relacionamentos, o conceito do pecado. Rasgou nosso vínculo com Deus, rasgou nossa maneira de nos enxergarmos e rasgou nossa maneira de nos relacionarmos de maneira correta com o próximo. Dessa forma, havíamos visto que o pecado é transgressão da lei, aí nós temos os 10 mandamentos amplificados por Jesus, dizendo que bastava nós pensarmos mal ou cobiçarmos que já estaríamos pecando. Havíamos dado uma outra interpretação mais profunda também, que vem da Bíblia, né? Tiago diz: quem sabe fazer o bem e não pratica, também comete pecado. Então, sempre que nós falamos de distúrbios, problemas de relacionamento, vamos falar de práticas do pecado, em maior ou menor grau, da maneira egoísta ou com boas intenções, mas de formas equivocadas, tá bom? Então, uma maneira muito simples de não pecar contra o próximo, né? Para nós não nos indispormos, não contrariarmos, não brigarmos, não gritarmos, não matarmos, não roubarmos. O próximo é nos afastarmos dele, certo? É a maneira mais simples de não pecar sob o conceito dado por Tiago. Dessa maneira, a forma mais simples de permanecer evitando problemas de relacionamentos é nos afastarmos das pessoas. Irmos para o nosso quarto, para o nosso celular, para o nosso cantinho do pensamento e ali ficarmos, nós sozinhos, vendo, não sei, seriados, filmes, vídeos, acompanhando qualquer coisa, inclusive boa pelo celular, aplicativos, aprendendo língua, seja lá o que for. Mas isolados, nós cometemos um engano. Isolados estamos pecando. Por quê? Porque nós não estamos praticando o bem. Nós não estamos nos relacionando com aqueles que precisam de nós, filhos, cônjuge, esposa, irmãos de igreja e outras pessoas. Então, Satanás nos engana ao nos lançar para esses locais que nos acolhem muito bem na nossa eh,
individualização, usar esse termo, não individualidade, né? É, os adolescentes e as crianças serão lançados aos videogames, né? Os jovens e adultos aos celulares. Os adultos serão lançados ao trabalho e isolados no trabalho, não estão se incomodando com a esposa, com o esposo, com até mesmo o chefe, né? Porque se ele ficar no computador, ele vai gerar o resultado. Enfim, muitas, muitas maneiras. E uma das principais maneiras hoje são as telas, né? De isolamento. Então vejam que engano do inimigo para evitar que nós sejamos seres sociais. E assim vivemos uma vida individualizada, não individual, sob o conceito que nós vimos no capítulo primeiro desse estudo, né? E isolados socialmente, nos desvinculamos de todos aqueles que nos amam ou precisam de nós, tá bom? Então, vejam quão sutil é o engano e não adianta nós não matarmos, nós não nos aborrecermos com as outras pessoas se nós não estamos fazendo bem para elas, tá bom? Então, para que eu vou me indispor com meu pai, meu filho, meu primo, meu vizinho, etc., se eu posso me afastar dele? Terrível engano do inimigo. Então, nessa condição, ninguém deixa de pecar com essa definição. Quem não faz o bem, peca. Por isso que, terrivelmente, nossa condição é desesperançosa sem Jesus. Já nós temos dificuldade para não transgredir os mandamentos, muito menos essa definição de pecado que é não fazer o bem. Então, não tem como não fazer o bem quando nós estamos com Jesus. Quando estamos com Ele, nós fechamos o ciclo, nos vinculamos a Deus e começamos a nos comportarmos como um ser individual, coerentes com nossos sentimentos, pensamentos, atitudes, atos, hábitos e caráter. Isso nos torna seres únicos, ok? Então, assim, deixamos de pecar, porque passamos a fazer o bem, sem importar a quem, e com um desejo natural que vem de Deus. Então, quando vivemos em comunidade, sociedade, nós vamos ver as necessidades, dificuldades e carências dos outros. E poderemos assim ajudar, e outras pessoas poderão nos ajudar. Imaginem que situação difícil que a pandemia gerou nas nossas igrejas, né? Nos afastamos por um motivo justo, a questão da saúde, e ali cada um foi para as telas. E foi uma bênção, porque nós tínhamos também pregações maravilhosas, eh, cultos, e infelizmente muitos, depois de ter melhorado a questão da pandemia, muitos preferiram ficar em casa, preferindo o orador com uma mensagem mais profunda, mais sólida na avaliação da pessoa do que aquele irmão da igreja local que pregava com mais simplicidade. Novo engano. Nós precisamos ir para o templo, por quê? Porque ali nós nos relacionamos com o nosso próximo. Podemos ajudar e sermos ajudados, conhecermos pessoas que são como nós, estão no mesmo processo. Então vejam, isso está vinculado com essa definição de que se nós não fazemos o bem, estamos pecando. Então, de que adianta dizer eu não sou assassino, né? Se eu não gero vida através dos meus atos, das minhas palavras? Eu não minto, porém, se as minhas palavras não geram alegria, não tenho palavras bondosas para com as outras pessoas, não adianta não mentir. Não adianta dizer eu não roubo. Se tudo que eu tenho, eu não compartilho. Assim, todos nós precisamos aprender a amar ao próximo. É um aprendizado, é uma jornada de conhecimento do outro e respeito ao próximo. Muito bem. Vejamos uns conselhos de Ellen White a respeito dessa questão. Vejam o que ela diz.
Os sofrimentos de cada homem são os sofrimentos de um filho de Deus. E os que não estendem a mão em socorro dos seus semelhantes, quase a perecer, provocam-lhe a justa ira. Esta é a ira do Cordeiro. Você se lembra daquele verso que diz, vinde, né? A todos aqueles que serão salvos, vocês fizeram bem a todos os pequenininhos e as pessoas perguntarão, a quem nós fizemos? E Jesus responderá, quando vocês fizeram bem àquelas pessoas que estavam assim, 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 em sofrimento, né? Pessoas, a mim fizeram o bem. Da mesma maneira, né? Ele dirá àqueles que se perderão, eu não vos conheço. Não conhecer a Deus é a chave da perdição. Não restabelecer o vínculo com Ele e, consequentemente, não ajudar o próximo. Lembram-se que um dos motivos para o qual Deus nos retirou do Egito é para servir. Nós estudamos isso nos últimos capítulos da nossa série. Então, nós precisamos servir para sermos úteis, servir para aliviar a nossa dor, porque a dor do outro é maior que a nossa. Servir porque seremos Deus para as outras pessoas, seremos as mãos de Deus ajudando os outros. Então, é chave que nós, depois, ou em vias de restabelecer o vínculo nosso com Deus, nós começamos a naturalmente amar ao próximo. E quem não se vincular a Deus, não vai se vincular ao próximo, não vai ajudar o próximo, e não vai adiantar conhecer de Bíblia, de estudo bíblico, ou fazer algo em prol de Deus, se não será de dentro para fora, né? Então aí se manifestará a ira. E como na parábola das 10 virgens que nós havíamos estudado, a porta vai se fechar e ouviremos do lado de dentro: não vos conheço. Terrível. Aos que professam ser companheiros de Cristo e todavia se têm mostrado indiferentes às necessidades dos semelhantes, declarará ele no grande dia do juízo: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o Perdão, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13, 26. Então vejam quão importante é nós aprendermos a viver em comunidade, em família, em vizinhança, da maneira como nós somos. Nossa origem, etnia, religião, nos relacionando com pessoas de diversas origens também. Vamos analisar agora é, alguns passos, ou se pudéssemos chamar de degraus, é, da maneira como nós devemos nos relacionarmos com o próximo, tá bom? Então, um primeiro passo ou um primeiro momento, não é algo sequencial, tá bom? É algo dinâmico, não existe um, passo dois, e muitos talvez queiram ouvir, né, um roteiro de como resolver os nossos problemas de relacionamento, uma solução pronta, uma varita mágica. Isso não existe, tá bom? Existe o quê? Esforço humano aliado ao milagre divino para restabelecer os relacionamentos. Então, vejam, o primeiro passo: aprender a não ferir o próximo. É importante, certo? Então, primeiro começamos, nós pedimos perdão a Deus e podemos perdoar o outro. E ao nos relacionarmos, aprender a não ferir o próximo. Tomar cuidado com as palavras, o olhar, acolher, integrar, abraçar, convidar, né? E tantas possibilidades que são boas ao tratarmos com conhecidos, desconhecidos, familiares e amigos, ok? Então, respeito, né? A lei de fazer com o outro aquilo que gostaríamos de receber do outro. Segundo, aprender a servir ao próximo, conectado com o que a gente estava comentando aqui há pouco. Servir como uma expressão prática do amor de Jesus por nós, ok? Jesus veio como servo sofredor para servir
a discípulos, multidão e a todos. Então, quais são as maneiras de servir? Ajudar na igreja, ajudar na família, preparar uma refeição, preparar um pão, compartilhar, enviar uma palavra amiga, se oferecer para ajudar, né? E sempre nós encontraremos alguém precisando de uma ajuda. Terceiro passo, aprender a amar ao próximo. E aí estamos falando de todos aqueles que estão ao nosso redor. Não estamos falando apenas de relacionamentos familiares, né? Conjugais, estamos falando de todos. Então, como nós devemos amar ao próximo? É claro que eu não vou tratar da mesma pessoa, uma mulher que está na rua, em comparação com a minha esposa. Porém, a diferença será dada em função da proximidade que eu tenho com essas duas pessoas. Porém, o respeito deverá ser dado a ambas, né? Então, tem as diferentes intensidades dos relacionamentos, mas isso não nos impede de amar alguém, inclusive que nos fez mal, na perspectiva de que amar não é um sentimento, é uma decisão. Amar, perdão, Deus é amor, portanto, o amor é uma pessoa. E nós só conseguimos expressar amor quando estamos vinculados a essa pessoa, que é Jesus, tá bom? Então, alguém fez muito mal, e nós vamos dar um exemplo muito forte hoje. E você, sendo perdoado por Deus, consegue perdoar. Esse já é um primeiro passo, né? Para expressar o amor por outra pessoa, é perdoar aquela pessoa. O próximo, aprender a receber o amor do próximo. Quantas vezes nós falhamos, né, nessa questão? E como eu disse, é dinâmico, não existe uma ordem aqui. Falhamos em que aspecto? Da maneira como nós fomos educados, entendemos nossas aspirações, desejos, e expectativas, nós pensamos que as demais pessoas vão expressar o seu amor por nós no formato que nós entendemos. E estamos equivocados, porque as outras pessoas têm outras maneiras de demonstrar o amor. A maneira de exemplo, né? Tem um livro intitulado As Cinco Linguagens do Amor. Tem gente que se sente amado quando se é dedicado tempo e atenção a ela. Tem gente que se sente amado quando recebe presentes. Tem gente que se sente amado quando recebe abraços, toque físico e assim por diante. Então, cada um de nós tem um perfil, a maneira como nos expressamos nosso amor. Então, se o meu próximo não traz no meu canal preferencial de receber amor, não significa que ele não me ame, apenas significa que ele está expressando da maneira que ele tem preferência ou sente que expressa o seu amor. E nós temos esse cruzamento, né? Livros que foram escritos, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, só para mostrar a diferença, né? Como homem e mulher são diferentes na hora de expressar e receber amor. Da mesma maneira com os filhos e nas diferentes etapas deles, né? Como essa dinâmica de expressar amor e aprender a receber amor varia com o tempo, mesmo com a mesma pessoa. Então, precisamos entender o outro e aceitar a maneira como o outro expressa seu amor por cada um de nós. E esse é um pouco difícil, né? Esse seria talvez o mais difícil de todo. Aprender a receber, podemos colocar aqui maus tratos, né, agressões ou feridas do próximo. Situações onde pode ocorrer um acidente, alguém atropela alguma pessoa próxima a mim, querendo, sem querer, um ladrão, um assassino. E quantas situações onde, querendo ou não querendo, o próximo causou dor, sofrimento em mim. Então, como nós podemos nos relacionarmos com essas pessoas? Aprendendo a receber as feridas que o outro pode provocar em nós. Vejam que cada situação requer ajuda divina.
né? Apenas como exemplo, se a gente pudesse falar, aprender a receber o amor do próximo. É, quantos mal interpretam o amor do próximo, achando que o outro precisa entregar mais e mais amor, mais e mais atenção, a outra pessoa se enaltece, se enorgulhece, se sente lá em cima, lá nas nuvens, e começa a humilhar, a menosprezar o amor e o afeto que a outra pessoa está entregando para ela. Muitos recebem amor e se elevam e humilham os demais. Muitos não sabem receber amor, não dão valor e, em lugar de retribuir minimamente, eles oprimem. Então, pessoas que fazem isso estão destruindo os relacionamentos e estão se destruindo a si mesmas. Satanás, ele, dando um exemplo, ele não entendeu o amor de Deus por ele e ele se elevou recebendo o amor de Deus, ele se fez belo, se, se olhou belo, se olhou mais inteligente que os demais, sendo que Deus tinha dado todas as atribuições e habilidades para ele, né? A função, a beleza, o tipo de anjo que ele era, tudo veio de Deus. Porém, ele se olhando, quebrando o vínculo com o Pai, ele quis usurpar o lugar que não era dele e se tornou um anjo caído, degradado, destruído em corrupção, mentira, e hoje com o fim decretado para a sua morte. Um outro exemplo bíblico, né? O caso de Amã. Amã recebeu honras do rei Assuero e ele não soube trabalhar com o que ele recebeu. Ele se enalteceu e o seu orgulho o levou para o fim da sua existência. É, ele quis matar o povo de Deus e ali ele encontrou o seu fim. Então nós precisamos permitir que as outras pessoas nos amem. Às vezes não é uma questão de formato, né? De receber o que o outro e da linguagem que o outro prefere. É uma questão de permitir que as outras pessoas nos amem, nos abracem, falem conosco, né? Aceitar a maneira em que elas expressam o seu amor por cada um de nós. Que o nosso orgulho não impeça de receber o amor dos outros só porque não está no formato que nós gostaríamos. Ok? Então, são pontos muito importantes que nós precisamos entender. Se nós formos falar da questão das feridas que os outros podem fazer em nós, nós vamos resumir todas elas com as feridas que Jesus recebeu no nosso lugar. E ele é a prova maior de que ele nos ama, porque ele intencionalmente recebeu essas feridas para se identificar conosco. Existe uma frase que, pelo menos na América Hispana, se fala a respeito do relacionamento que pode ser evitado com alguma outra pessoa. A frase diz mais ou menos assim: o morto, depois de 3 dias, começa a feder. E ilustrando o que isso significa, né? A maneira de exemplo. Alguém pode falar se eu visitar os meus pais, eu posso ir lá, mas no máximo eu fico 1, 2 dias. Não consigo ficar mais do que 3 dias. Eles pensam diferente, eu penso diferente, eu tenho uma cabeça diferente deles, eu não quero problemas com eles. Então, vou ficar no máximo nessa visita 2 dias. Então, viver em família, em comunidade, com os colegas, em vizinhança, igreja, sociedade, nos ensina a recebermos as feridas dos demais. E nessa jornada nós poderemos ser testemunhos, né? Testemunho do amor de Deus para outras pessoas. Então, o amor que nós recebemos e não compartilhamos, ele se apaga, se consome e se destrói. Precisamos, recebendo de Deus, compartilhar esse amor com os demais. Senão, o orgulho vai apagar essa chama. Como aprender a responder quando o próximo me trata mal? Aqui vai entrar em ação o perdão. É, a única resposta para os maus tratos será o amor e o perdão.
E a evidência e a prova mais clara do amor é o perdão. Deus nos perdoou, sendo que nós nem tínhamos nascido ou quando nós já éramos pecadores. Ele nos perdoou com antecedência, mesmo sem nós termos pedido perdão a Ele. Por isso, nos pede a mesma coisa. Nós não precisamos esperar que alguém venha pedir perdão para poder conceder o perdão. Na nossa primeira série, nós aprendemos, né, que o que nos contamina não é o que entra dentro de nós, agressões, maltratos, feridas, né, e sim o que sai. Então, o que nos contamina é como nós processamos o que entra e como nós devolvemos isso para o exterior. Palavras rudes, vingança, gritos, raiva, cólera. Então, perdoar é a essência do restabelecimento dos relacionamentos. Nós perdoamos porque fomos perdoados primeiro de uma dívida impagável. Nós havíamos estudado a parábola, né, em detalhes, a parábola do mau servo. A dívida não é nossa, é do rei, é de Deus. Então, nós precisamos conceder o perdão de dívidas muito pequenas que os outros têm conosco, porque o Rei, nosso Deus, nos perdoou de uma dívida impagável. Sem o remédio do perdão, a infecção vem, a raiva fica, a angústia, o remorso, a dor, o rancor, né? A ansiedade e todos os sentimentos junto. O perdão é se libertar, né, das correntes e do mal e do veneno que nós gostaríamos que o outro recebesse. Tem um exemplo, eu coloquei a ilustração, eu não lembro o nome dos protagonistas, mas eu sei que essa menina de 11 anos, por volta do ano de 1900, na década de 90, ela foi estuprada e assassinada por um homem. E o pai dessa criança, no dia em que se encontrou com o assassino, e depois de conhecer a Cristo e a Bíblia e a verdade, ele disse, olhando para os olhos dele: Eu te perdoo. O perdão é real, o perdão é um milagre, o perdão é injusto, o perdão nos livra do veneno daquilo que nós achamos ser a justiça própria. Então, quando nós olhamos para esses degraus, nós não podemos acreditar que o outro precisa mudar. Nós precisamos mudar. É a nossa visão de mundo que muda. Não é o outro que precisa pedir perdão, restituir a falta que ele fez, pagar a dívida, restabelecer o vínculo quebrado, restabelecer a confiança rasgada ou tantas outras formas. Então, de forma ilustrativa, né, nós entendemos que é uma jornada. Esses degraus estão todos misturados e a cada dia nós vivemos aprendendo a como receber, como amar, como servir. Se eu não sei receber o amor dos demais, será que eu vou conseguir responder ao ferimento que o outro pode trazer para mim? Se eu não consigo parar de mentir, como que eu vou conseguir amar o outro? Então é uma luta para vencer a nossa natureza com o poder e a graça de Cristo e um aprendizado constante, primeiro do amor e da pessoa de Jesus em nós. Então, se quisermos ainda melhorar a nossa condição, é apenas através da oração e da prática da fé, nos relacionando com Deus. O que a Bíblia nos diz é: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Tudo que não é de fé é pecado. Se as coisas estavam difíceis, agora ficou mais difícil, né? Uma nova definição do que é pecado. Tudo o que não é de fé é pecado. É impossível deixar de pecar. Vamos dar um exemplo. Podemos estar aqui procurando conhecer a palavra de Deus, podemos estar aqui dando estudo bíblico, mas se não vem de fé, é pecado. É por aparência, é por ego, é para manter é, o espírito cristão, é para amaciar o ego, é para qualquer coisa. Dar exemplo para os demais.
Se não vem de fé, é pecado. Qual é a motivação para tudo que nós fazemos? Inclusive para as coisas boas dentro do cristianismo. Nós não conseguimos passar por esses passos ou degraus sem crer, sem ter fé em Deus. Somente com a graça e o poder de Deus nós conseguiremos navegar nos relacionamentos com todas as pessoas. Precisamos não ter a fé em Jesus, precisamos ter a fé de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus chamou a atenção de Pedro quando ele cortou a orelha de Malco? Ele queria o bem daquele homem, curou a sua ferida e ele fez por amor, porque ele estava vinculado ao Pai. Então, se tentarmos pelas nossas próprias forças servir, amar, defender, fazer justiça, né, vamos continuar nos dividindo. Pensaremos algo, faremos outra coisa do mesmo jeito. E nós vamos destruir aos poucos esse vínculo que estamos tentando restabelecer. Então, nós damos para receber, né? Porque a nossa tendência é o quê? Darmos para receber algo. Porém, o que Jesus nos propõe é o quê? Dar sem esperar receber algo em troca, tá bom? Então, nos relacionamentos, uma das maiores dificuldades que nós temos são as mentiras que o inimigo vai colocar. A maneira de exemplo, questões muito do dia a dia. Ele pode dizer, olha, você precisa encontrar a sua meia laranja, né? A tampa da chaleira. Existe? Isso é verdade? Existe uma única pessoa que pode fazer feliz a gente? Não, não existe. Deus nos dá liberdade para que nós possamos escolher dentro de um relacionamento sadio, dentro do grupo de pessoas que têm a mesma fé que nós, porque é um conselho divino, eu diria mandamento, né, para que nós possamos termos um relacionamento e crescimento juntos. Ou outros tipos de enganos, né? Você poderia, se levarmos para esse lado, né? É, um casamento com julgo igual. Então a gente vai procurar alguém muito parecido conosco, a mesma fé, a mesma educação, de boa família, etc. Isso também pode ser uma mentira, porque se nós procurarmos alguém muito parecido conosco, nós vamos nos encontrar com os nossos problemas e defeitos, né? E é uma maneira indireta de se apaixonar por si mesmo se a gente fizer isso. Se a gente for por outro lado, né? Os opostos se atraem. Então a gente vai procurar fora do arraial, a gente vai procurar pessoas diferentes, com hábitos diferentes, de criação diferente, culturas diferentes, e isso pode contextualizar um julgo desigual também, né? Uma pessoa muito culta, muito letrada com uma pessoa muito simples que não tem aspirações, por exemplo. É um julgo desigual, não em termos da fé, mas em termos de o que essas pessoas vão fazer, projetar, planejar juntos, né? Então, eh, precisamos em todo momento sabedoria e discernimento para não cairmos nas ciladas do inimigo nos relacionamentos. São as diferenças que nos permitem crescer e sair do nosso casulo. E aí vocês vão concordar comigo, né? As pessoas que mais conhecem nossas virtudes e defeitos são aqueles que estão mais perto de nós. Filhos, cônjuge, de maneira que a família é um exercício do céu. Ele pode ser um pedacinho de céu, perdão, se Jesus habitar aqui no nosso lar. Então, é, como lidava, como tratava Jesus as pessoas? É muito interessante, tem um livro que eu gostei muito de ler, né, intitulado Como Jesus Tratava as Pessoas, os pecadores, aqueles que faziam mal, os pecadores que tinham intenção de pecar, os ricos, os pobres, as viúvas, os doentes. Então, quando nós analisamos os milagres de Jesus, nós descobrimos que ele ouvia as pessoas e então as curava. Apenas estou me lembrando aqui o exemplo da mulher que tinha um problema de fluxo e encostou no manto.
Ele parou tudo, foi lá e conversou com ela, perguntou, em lugar de ter ficado alheio a essa situação e dito, saiu o poder de mim, em pensamento, ela foi curada, sabia de tudo e ele poderia ter continuado a sua caminhada, mas ele não. Ele quis se relacionar. Ele chamou as pessoas que ele curava chamava de quê? Filho e filha. Então, sabendo que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus fazia questão de falar com as pessoas. Também descobrimos de que nos milagres de Jesus a multidão era um obstáculo, era uma barreira. Ou seja, o relacionamento com outras pessoas que nós não conseguimos e entendemos ser uma barreira, também atrapalha nosso relacionamento com Deus. Nessa perspectiva, temos que ter discernimento e não nos relacionarmos com pessoas que decididamente buscam o pecado, os prazeres, né? E algo sem sentido. Nós precisamos amar, respeitar, porém não precisamos nos relacionarmos com eles, tá bom? Então vamos entender isso também. Então, vamos analisar aqui rapidamente nos minutos que faltam um milagre que Jesus fez que envolve os elementos que nós estamos falando aqui espirituais para restabelecer relacionamentos. Aqui diz, Marcos 12, 1 a 3. O milagre do homem que entrou pelo teto da casa quando os amigos colocaram ele para ser curado por Jesus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Os comentaristas entendem que era a casa de Pedro, tá bom? E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes que significa? Ele estava falando, ele estava fazendo com que as outras pessoas ouvissem, para que a fé deles pudesse crescer. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então ele anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Nessa história, nós vemos aqui um homem com paralisia. Pela história, nós sabemos que ele recebeu o perdão de Jesus e provavelmente essa paralisia era resultado de um problema espiritual e mental ou emocional, tá bom? Havia um pecado que estava com ele não resolvido. Por isso ele ficou paralisado. E em muitos casos, vocês sabem, né, que problemas emocionais podem paralisar a gente. O medo, a angústia, a depressão, o sentimento de culpa, né, nosso sistema nervoso, nossa musculatura, enfim. Então, em determinadas situações, podem levar mesmo a sintomas que parecem dizer que o problema é apenas físico, mas não é. Então, quando ficamos com pensamentos e sentimentos, a maneira de exemplo, né, do nosso passado que nos condena, 10, 5 anos atrás, não sei, nós estamos paralisados no tempo. É uma outra maneira de dizer que pode haver uma paralisia em nós. E nós precisamos do mesmo jeito do perdão de Jesus, né? Então, podemos trabalhar na igreja, ajudar, fazer coisas boas, mas se não existe crescimento, se estamos paralisados no tempo ou não estamos gerando frutos e não estou dizendo com isso que precisamos olhar o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer para gerar fruto, não é isso. Nós não somos o centro. O centro é Jesus. Então, quando olharmos para Ele, nós veremos essas mudanças, tá bom? Então, eis uma provocação para entendermos que esse problema do paralítico pode ter sido um problema emocional e com certeza era espiritual, né? Sabendo que sempre as coisas estão conectadas. Na sequência, versículos 4 e 5. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que já jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Os amigos do paralítico tinham fé, eles eram muito criativos, né? Talvez quando ele menciona e diz a fé deles, talvez a fé também era do paralítico. Ele tinha dito para os seus amigos: me ajudem, eu quero, eu preciso falar com Jesus, né? Ali eu posso obter a cura. Ele tinha fé. Eles eliminaram as barreiras. A fé remove qualquer barreira, inclusive de relacionamento, porque eles venceram a multidão. Pela fé, os leprosos se aproximaram de Jesus. Pela fé, a mulher com problema de fluxo de sangue tocou no seu manto e foi curada. Uma barreira que nós precisamos vencer são as mesmas, né? É o que dizer, o que as pessoas vão dizer se eu furar o teto? O que as pessoas vão dizer se eu encostar no seu manto? O que as pessoas vão dizer se eu me aproximar do templo? O que as pessoas vão dizer se eu voltar para agradecer a esse Jesus? O que as pessoas vão dizer se eu subir na árvore, sendo eu pequeno? Estou parafraseando as frases de Zaqueu, os leprosos e outros. Precisamos vencer pela fé todas essas barreiras em busca do restabelecimento do relacionamento com Deus, né? Versículos 6 e 7. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos ou errados do ponto de vista teológico? Estavam certos. Apenas Deus poderia perdoar pecados. Na avaliação deles, Jesus era um homem, portanto, ele estava blasfemando. Eles estavam no espírito ou na letra corretos. Não adianta estarmos corretos na letra se nós estamos errados no espírito. Nós fazemos parte da multidão que está impedindo os outros chegarem a Jesus, ou nós somos aqueles que estamos derrubando barreiras para que essas pessoas cheguem até Jesus? Quando uma moça, uma pessoa canta na igreja com um vestido mais curto, uma saia mais curta, estamos pensando em quê? Na correção do princípio da modéstia cristã e já chamar a atenção da pessoa, ou estamos mais concentrados na melodia e no louvor que ela está? É verdade que tudo pode se complementar, mas nós, em Cristo Jesus, teremos o quê? A maneira correta de lidar com todas as situações da vida, porque a maneira que nós poderemos lidar com essa situação será em função de como nós aprendemos a nos relacionarmos com as pessoas. Para Jesus, eram mais importante as pessoas do que as cerimônias, os ritos, a tradição. Então, nós somos facilitadores ou somos pessoas que fazemos parte da multidão? Vamos adiante. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E se nós estivéssemos na situação dos discípulos? Imaginem a Pedro vendo a casa dele sendo estragada porque fizeram um buraco. Será que ele estaria preocupado em pedir o reembolso dos danos e prejuízos da sua casa? O que que nós pensaríamos como discípulos? O que Jesus vai falar? O que ele vai fazer? Eles viram como os leprosos reagiram. Eles se aproximaram, Jesus curou e apenas um voltou. Eles viram a mulher do manto, eles viram os endemoniados, como eles reagiram. Naquele momento, eles talvez não imaginavam e diziam: como, o que Jesus vai fazer? Ele vai falar, vai tocar, vai levantá-lo, vai colocar a água, vai tocar a mão na cabeça. Eles não sabiam quais palavras Jesus usaria, mas a primeira palavra que ele usou, e eu volto a esse texto, a primeira palavra que Jesus usou para se dirigir
ao paralítico foi filho. Jesus restabeleceu, em primeiro lugar, o vínculo dele para com a sua criatura. Lhe disse filho. Ele se preocupou com restabelecer primeiro o vínculo com Deus. Suponhamos que Jesus, né, que o paralítico pensou assim: Jesus, eu estou aqui, eu preciso da sua cura, me fala o que eu preciso fazer. E de repente, depois disso, né, Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Aqui nós vemos que Jesus sabia do problema do paralítico. E sabemos que o pecado traz consequências espirituais, mentais, emocionais e físicas. E ele, a primeira coisa que ele fez foi ir na raiz do problema, o pecado. Todos nós precisamos de cura. Todos nós temos doenças, todos nós carecemos de Deus e temos a impossibilidade de deixar de pecar. Então, veja que Jesus vai parar e ele vai chamar a atenção para as palavras dele para dizer: os teus pecados te são perdoados. Então, logo depois de restabelecido o vínculo, filho, qual é a palavra que ele faz? Ele traz perdão. Perdão. Ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, foi o que eu disse para o paralítico, aí eu te digo: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Antes do milagre vem o quê? O perdão, a maior expressão do amor de Deus. O princípio da restauração, o primeiro passo é o perdão. E esse perdão começa com quem? Com aquele que nos ofendeu ou conosco? Primeiro, nós precisamos sermos perdoados para depois oferecer o perdão. Nunca poderemos perdoar se nós não formos perdoados primeiro. Existe um vínculo inseparável entre o que Deus nos concede primeiro e o que nós concedemos naturalmente na sequência, depois que somos perdoados. O paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma como a do corpo. Ele necessitava a saúde da alma antes de poder apreciar a do corpo. Antes de poder ser curada a enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar a alma do pecado. Essa lição não deve ser passada por alto. Existem hoje milhares de pessoas a sofrer de doenças físicas, as quais, como o paralítico, estão ansiando a mensagem: perdoados te são os teus pecados. O fardo do pecado, com o seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento de sua doença. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma a paz que tão somente ele pôde comunicar, restituiria vigor à mente e saúde do corpo. Ciência do Bom Viver, página 77. A cura de Jesus é completa. Os casos isolados, onde ele não fez uma cura completa, foi porque a outra pessoa não completou o processo. É o caso dos leprosos, todos eles foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Precisamos entender que o perdão é o amor real, é a solução para um relacionamento com problemas. Depois da criação, sabemos que fomos criados para amar. E depois da redenção, pela cruz e pela graça de Cristo, sabemos que fomos resgatados para poder perdoar. Não estamos trazendo soluções novas, não estamos propondo uma varita mágica para que os relacionamentos sejam restaurados da noite para o dia, mas o que podemos dizer é que o método de Deus funciona.
terminamos com esse texto bíblico. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, vejam o relacionamento com os demais. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Uma maneira de amar o próximo, orar por ele, para que sareis. Nós somos curados quando nós perdoamos, porque já fomos perdoados por Jesus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Terminamos com essa ilustração para nós não nos esquecermos. Qual é a solução para o restabelecimento dos relacionamentos, os problemas de relacionamento? Amar, e a maior expressão do amor, perdoar. Doar intencionalmente em maiúsculo, né? Nós aprendemos isso, porque nós só podemos doar aquilo que nós recebemos de Deus, o seu perdão, o seu amor. Que Deus nos abençoe para que o milagre do restabelecimento, qualquer relacionamento, por qualquer motivo, seja ele mais duro, mais difícil, a falta mais grave cometida, o amor de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus nos abençoe para que coloquemos dia a dia em prática, começando sempre com o nosso relacionamento com Deus, para que possamos compartilhar esse amor, esse perdão com os demais. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque um dia enviou seu Filho para morrer por nós, como o maior desejo de restabelecer o vínculo do relacionamento perdido por causa dos nossos pecados e nossas decisões equivocadas. Te louvamos, Senhor, porque esse milagre é real. Nós conhecemos Jesus, aprendemos a amá-lo, somos gratos infinitamente e, conhecendo da nossa realidade, sabemos que é impossível recuperarmos esse vínculo por nossas forças, é impossível termos um bom relacionamento com nossa própria pessoa, com nossos semelhantes. Por isso, Senhor, te agradecemos por esse convite de retorno a um relacionamento contigo e com os demais. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, nossos pecados, quando nós evitamos as pessoas, quando nós cometemos negligência, não praticamos o bem. Perdoa-nos, Senhor, que a tua graça transforme nossa vida, que o teu amor transborde no nosso ser em palavras boas, olhar, paz, perdão, acolhimento, e que assim aos poucos possamos ter os nossos relacionamentos restaurados a cada dia. Abençoe esse grupo, das pessoas que estão aqui conosco, aqueles que ouvirão esse estudo, essa palavra, ela nunca será colocada num lugar e nunca retornará vazia. Nos confiamos no teu poder, no teu amor e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.